Então, pessoal, iniciando a última parte da nossa aula sobre controle do crescimento microbiano, vamos falar nesse vídeo sobre os fatores que interferem no crescimento microbiano. Então, esses fatores eles podem ser fatores físicos ou fatores químicos. E esses fatores eles estão relacionados ao meio que o micro-organismo está. Conhecer esses fatores é importante porque, por exemplo, a gente pode trabalhar com o controle do crescimento do micro-organismo para prevenir a deterioração de um alimento, por exemplo. Ou trabalhar com o controle desses fatores para estimular ou inibir o crescimento de determinados grupos de micro-organismos. Então, esse conhecimento tem muita aplicação, principalmente na parte na área de alimentos ou nas áreas de fermentação. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar a falar sobre os fatores que controlam o crescimento microbiano, respondendo ao nosso primeiro exercício. Então, no nosso 10º exercício do nosso estudo dirigido, ele pede para a gente examinar o gráfico 5.19, que descreve a relação entre a taxa de crescimento e a temperatura. E ele pede para elaborar uma explicação em termos bioquímicos de por que a temperatura ótima para o organismo é geralmente mais próxima do seu máximo do que do seu mínimo. Então, vamos dar uma olhada então na figura 5.19. O que essa figura relaciona? A taxa de crescimento, então a taxa de crescimento de um micro-organismo, em relação à sua temperatura. E o que a gente percebe? Que à medida que a temperatura aumenta, existe um aumento na taxa de crescimento. No entanto, essa taxa de crescimento ela vai chegar num ponto e rapidamente ela vai reduzir a taxa de crescimento até cessar o crescimento. Então a gente percebe que as temperaturas, o comportamento dos micro-organismos em uma faixa de temperatura, ele vai possuir uma temperatura mínima, que ele vai estar adaptado a crescer, uma temperatura ótima e uma temperatura máxima. Claro que existem diferentes faixas de temperatura dependendo do tipo de micro-organismo. Tanto que os micro-organismos são classificados em relação a essas faixas de temperatura. Mas independente da faixa, sempre vai apresentar, os micro-organismos sempre vão apresentar esse comportamento. Então, quando o micro-organismo está na temperatura ótima, o que acontece? Todas as reações enzimáticas que ocorrem dentro da célula, elas estão muito próximo do seu máximo. Então, elas estão ocorrendo na maior velocidade possível. Então, as taxas metabólicas e a taxa de divisão celular, ela vai ser muito rápida. No entanto, à medida que eu me afasto dessa faixa de temperatura ótima aqui, à medida que eu me afasto desse ponto, por exemplo, quando eu vou para uma temperatura mais fria, esse micro-organismo vai indo para uma temperatura mais fria, vai ocorrer o quê? Uma redução dessa velocidade das reações químicas. Então, à medida que eu vou indo para um ambiente mais frio, essa reação química, a velocidade das reações bioquímicas dentro da célula, do metabolismo do micro-organismo, ele vai acabar se tornando mais lento. Tá? Além disso, quando o micro-organismo começa a chegar próximo a uma temperatura mínima, o que ocorre? Ocorre um processo que a gente chama de gelificação da membrana. O que é isso? A membrana, como a gente viu nas aulas de estrutura, ela tem um comportamento fluido. Né? Lembre-se do videozinho no qual a gente viu a membrana era toda fluida. No entanto, quando ela está numa temperatura mais fria, essa membrana ela vai ficar mais gelatinosa, ela vai ficar uma consistência um pouco mais sólida, parecendo uma gelatina. Isso ocorre por quê? Porque quando um micro-organismo está próximo da sua temperatura ótima, os
fosfolipídios, né, que formam a membrana, eles estão mais afastados. Perceba que existe uma distância entre um fosfolipídio e outro. Essa aqui imagem ela representa os fosfolipídios em diferentes condições de temperatura, tá? E quando eu estou numa temperatura mais fria, mais fria e longe do ótimo, esses fosfolipídios aqui eles ficam mais próximos. Claro que existe uma estratégia de adaptação para alguns micro-organismos que eles acabam substituindo lipídios saturados para lipídios insaturados, para tentar manter essa fluidez. Mesmo os fosfolipídios ficando mais próximos, eles vão tentar aumentar a concentração de fosfolipídios insaturados na membrana para manter a fluidez. No entanto, vai chegar um ponto que essa membrana vai estar tão próxima que não vai conseguir, essa substituição de fosfolipídio não vai conseguir manter a fluidez da membrana e ela vai começar a ficar gelificada. E quando ela começa a ficar gelificada, ela impede a entrada e saída de nutrientes dentro da célula. E com o tempo a célula acaba morrendo por causa disso. Então, quando o micro-organismo ele está abaixo da sua temperatura mínima, a sua membrana ela acabou se gelificando e acabou se rompendo e também o processo de entrada e saída de nutrientes também não ocorreu. Bom, mas a nossa pergunta ela nos questiona por que a temperatura ótima ela é próxima do máximo. Ela está mais próxima do máximo do que do mínimo. Bom, quando uma célula ela está na sua temperatura máxima, no seu ótimo, todas as reações químicas estão ocorrendo na velocidade máxima. E essa é uma faixa de temperatura no qual se consegue manter a estabilidade das proteínas, né, e dos outros compostos, mas principalmente das proteínas, que vão formar as enzimas, elas ainda estão estáveis. No entanto, essa estabilidade ela facilmente se rompe e a proteína acaba se desnaturando. Então, a membrana ela, se desnatura, as proteínas acabam se desnaturando e acaba não tendo atividade mais enzimática. Isso faz com que a célula pare seu metabolismo e acabe morrendo em razão disso. Além disso, a membrana plasmática também ela vai acabar adquirindo uma consistência muito fluida. E ela vai, mesmo tentando substituir os fosfolipídios insaturados por fosfolipídios saturados para tentar manter a estrutura da membrana mais unida, ela não vai conseguir manter essa estabilidade e vai acabar se rompendo também. Então, são dois fatores que coordenam, são dois processos bioquímicos que fazem com que a temperatura máxima fique muito próxima da temperatura ótima. Tá bom? Então vamos para o nosso próximo exercício. Nesse exercício, nós vamos continuar falando sobre o efeito da temperatura no controle dos micro-organismos, discutindo as faixas de temperatura que os micro-organismos ocorrem e como eles são classificados nessas faixas. Bom, então para isso, nessa questão ele pede para descrever um habitat onde se encontraria um psicrófilo e onde você encontraria um hipertermófilo. E como esses organismos são capazes de sobreviver nessas condições tão duras. Bom, então vamos dar uma olhada primeiro sobre essas faixas e essas classes de micro-organismos. Os micro-organismos, então, eles são classificados em razão da sua tolerância à temperatura, as faixas no qual ele consegue sobreviver. Percebam que, como a gente viu no exercício passado, todas elas vão ter uma temperatura mínima, uma temperatura ótima e uma temperatura máxima. E
a temperatura ótima, ela é muito próxima da temperatura máxima. Então, esse comportamento ele é visto em diferentes faixas. Quais são as faixas de temperatura que os micro-organismos geralmente ocorrem? Existem desde temperaturas negativas, né? Então aqui nós temos uma temperatura zero, então nós temos temperaturas negativas, até temperaturas superiores a 110 graus Celsius. Então aqui a gente vai encontrar em ambientes extremos, como nos polos, né, Polo Norte, Polo Sul, em ambientes refrigerados, né? Então, nesses ambientes a gente vai encontrar esses micro-organismos que sobrevivem a temperaturas mais baixas. E esses micro-organismos que sobrevivem a temperaturas mais elevadas, eles são encontrados também em ambientes extremos, né? Por exemplo, em geysers. Eles são encontrados em fossas abissais, onde que tu tem aqueles dutos de água quente que saem do interior do planeta, né? Que a água fica próximo ao magma, ele se aquece e ele acaba sendo expulso, e ali naquele ambiente cria um ambiente favorável para o crescimento de diferentes tipos de micro-organismos. Quais são as faixas, quais são as classes de micro-organismos? Bom, nós temos os psicrófilos, né, que são micro-organismos que têm uma temperatura ótima em torno de 4 graus Celsius, mas eles sobrevivem em temperaturas negativas e o seu máximo é em uma temperatura mais ou menos próxima a 10 graus Celsius. Os mesófilos, eles têm uma temperatura média de 39 graus, e são aqueles micro-organismos que estão no nosso ambiente, porque a gente vive numa temperatura ali em torno de 24, 25 graus Celsius, que é a temperatura média, mas é a faixa de temperatura que nós vivemos. Então, são aqui esses micro-organismos que estão em contato com a gente diariamente, né? Eles são chamados de mesófilos. Então, eles têm uma temperatura ótima em torno de 39 graus, mas eles conseguem crescer numa temperatura mais baixa, o seu mínimo está em torno de 10 e o seu máximo está em torno de 47, 48 graus. Os termófilos, né, são aqueles que sobrevivem então a temperatura um pouco mais elevada, né, em torno de 60 graus, o mínimo próximo de 40 e o máximo em torno de 68, 69 graus Celsius. Já os hipertermófilos, eles conseguem sobreviver em temperaturas acima de 70 graus, né? Sendo que o hipertermófilo, um grupo de hipertermófilos, nós temos temperatura máxima de 88 graus, que é o Thermococcus celer, e já esse hipertermófilo, que é o Pyrrolobus fumari, ele sobrevive a uma temperatura média de 106 graus. Mas esses micro-organismos são encontrados nesses ambientes que eu falei. Então, essas são as classes que os micro-organismos são encontrados, que eles ocorrem, né? E a nossa pergunta é: descreva um habitat em que você encontraria um psicrófilo e onde você encontraria um hipertermófilo. Bom, os psicrófilos, eles vão sobreviver em ambientes frios, né? Então, vai sobreviver na Antártica, no Ártico, né? Em geleiras. Não? Então, esses locais onde tem uma ocorrência de neve muito grande e tem uma frequência de temperaturas baixas. Nesses ambientes, a gente encontra desde bactérias ocorrendo nesses locais, até a presença de algas, né? Então aqui nós temos algas. Tem algumas dessas neves aqui que elas ficam com essa coloração vermelha, que se dá por essa alga vermelha aqui, ó, né? Que ela deixa essa coloração vermelha. Já essas bactérias elas sobrevivem em água congelada. Elas ficam um metabolismo muito baixo, mas eles conseguem sobreviver. E são encontrados. Isso aqui são amostras de gelo que são tiradas em profundidade, que é usada para estudar tanto a parte microbiana
quanto é utilizada para estudar a composição de gases do ambiente, né? Então, eles são encontrados nesses ambientes. No entanto, esses psicrófilos também podem ser encontrados nos ambientes que a gente está acostumado. Por exemplo, em ambientes de refrigeração, né? Aqui eu trago um exemplo de uma gôndola de mercado com um expositor de carne, no qual a temperatura desse expositor fica em torno de 3, 4 graus Celsius. E ele serve para manter a carne refrigerada. No entanto, nessa faixa de temperatura de 4 graus Celsius, a maioria dos micro-organismos mesófilos, eles não sobrevivem. Eles não vão sobreviver nesse ambiente refrigerado aqui, que a gente encontra numa geladeira, que a gente encontra num refrigerador comercial, né? A maioria dos micro-organismos não cresce. No entanto, micro-organismos psicrófilos crescem. E eles são encontrados nesses alimentos. E alguns desses psicrófilos, eles podem ser patogênicos. Então, a maioria dos micro-organismos patogênicos, eles são mesófilos, mas pode existir algum micro-organismo que possa ser patogênico ou algum micro-organismo deteriorante do alimento que vá acabar deteriorando essa carne ou o outro alimento armazenado. Aqui eu trago um exemplo de um artigo, né, que eles mostraram, estavam utilizando um extrato de própolis para ir marinando a carne para avaliar o efeito desses extratos, diferentes tipos de extrato, nas diferentes populações. E percebo que nós temos os psicrófilos e os psicotróficos. Eu não vou tratar com vocês nessa disciplina a diferença entre os dois, porque a gente vai falar disso na disciplina de microbiologia de alimentos. Mas ambos são micro-organismos que ou sobrevivem ou crescem nessa temperatura. Tá? E o que se atribui a essa adaptação? Bom, como eu falei no exercício anterior, os micro-organismos que sobrevivem a essa temperatura, eles conseguem substituir os fosfolipídios que formam a membrana plasmática desses micro-organismos. Então, esses micro-organismos eles vão ter uma maior frequência, uma maior quantidade de fosfolipídios de ácidos graxos curtos e também de ácidos graxos insaturados. A gente falou no exercício passado que à medida que a temperatura diminui, os fosfolipídios ficam mais próximos um do outro. Então, se eu tenho uma maior proporção de fosfolipídios insaturados, como ele vai ter uma dupla ligação, ele acaba afastando um fosfolipídio do outro e mantendo a membrana fluida, permitindo que ela consiga absorver nutrientes. Já os micro-organismos que não são adaptados a essa condição de frio, eles não conseguem fazer isso. Bom, e já no outro lado, os micro-organismos que são hipertermófilos, que estão nessa faixa aqui, ó, de temperatura, as temperaturas mais elevadas. Em que ambiente a gente encontra esses micro-organismos? A gente vai encontrar, então, em geysers, a gente vai encontrar nessas fossas abissais, no qual a temperatura da água ela é uma temperatura mais elevada. Aqui eu tenho uma tabela que mostra os limites de temperatura de alguns micro-organismos, né? Então, a gente observa que os peixes e as plantas eles têm um limite de temperatura que se enquadraria no mesmo grupo dos mesófilos, né? Então, eles conseguem sobreviver a temperaturas de 38, no máximo 50 graus Celsius. Já os micro-organismos, eles têm uma faixa maior, né? Então, nós temos aqui os protozoários, as algas e os fungos, eles também seriam enquadrados dentro dos mesófilos, né? Então, eles conseguem ter um limite superior de temperatura em torno de 50 a 60 graus Celsius, 56 a 60. Já os procariotos, as bactérias, eles já têm um limite superior em torno de 73, 75, 95 graus Celsius. E as arqueos já têm grupos de micro-organismos que sobrevivem a temperaturas de 122 graus Celsius. É uma temperatura muito elevada.
E o que explica isso? Bom, a gente viu na nossa aula de estruturas que os micro-organismos, as arqueos, elas possuem uma estrutura, as arqueos e algumas bactérias, elas possuem uma estrutura de membrana plasmática um pouco diferente. Elas vão ter uma estrutura da membrana plasmática formada por uma estrutura única. E esses micro-organismos que toleram essas temperaturas mais altas, elas vão ter essa membrana plasmática formada por um ácido, que não é um ácido graxo, né? Que é o bifanil. Essa substância aqui, ela como é uma estrutura única, ela confere uma resistência a temperaturas mais altas. Então faz com que a membrana ela não se rompa numa temperatura mais alta e ela consiga manter a sua estrutura, fazendo até que tenha micro-organismos que consigam sobreviver a temperaturas de 122 graus Celsius. Tá bom, pessoal? Então vamos para o nosso próximo exercício, falando agora sobre pH. Então, no nosso próximo exercício, nós precisamos, considerando o pH do meio, no ambiente onde que a célula está se desenvolvendo, de que forma os acidófilos e os alcalifílicos são diferentes e de que forma eles são semelhantes. Então, vamos entender primeiro o que são os acidófilos e os alcalifílicos. Bom, os micro-organismos eles vão ter o seu crescimento também da mesma forma que ocorre na temperatura. Vai existir um pH ótimo e uma faixa de pH para o crescimento desses micro-organismos. Então a gente pode dividir os micro-organismos em 3 grupos. Os neutrófilos, nós temos aqui os neutrófilos, os acidófilos e os alcalifílicos. Os neutrófilos, deixa eu apagar aqui para ficar melhorzinho, vou botar uma setinha aqui, para não ficar tão poluído. Os neutrófilos, eles crescem no intervalo de pH que vai de 5,5 a um pH menor que 8. E o pH ótimo para esses micro-organismos fica em torno de 7. Um exemplo disso é o Escherichia coli. Os acidófilos são micro-organismos que crescem em pH menor que 5,5. Vamos dar uma olhada no que a gente encontra de pH menor que 5,5. Nós temos solos vulcânicos, suco de limão, vinagre, solos ácidos, né? Queijo, repolho, ervilhas. Então, abaixo desse valor de 5, 5,5, nós vamos encontrar o grupo dos acidófilos. Os neutrófilos eles ficam nesse intervalo de 5,5 até 8. Né? Então, eles vão ficar nessa faixa aqui. Né? Então, a água pura, alguns alimentos também estão nessa faixa. E os alcalifílicos eles vão crescendo um pH maior do que 8. Né? Então, nós temos aqui diferentes exemplos de micro-organismos dentro de cada uma dessas faixas. Mas, qual é a adaptação? O que difere os acidófilos dos alcalifílicos? Bom, o que difere eles é a forma como eles se adaptam a esse ambiente. Não se tem muita certeza, na verdade, de como se ocorrem essas adaptações ao ambiente nesses grupos de micro-organismos. Mas acredita-se que os acidófilos eles possuem uma estrutura de membrana plasmática que ela é adaptada àquela condição de pH. Por quê? Porque se observa que esses micro-organismos, quando crescem em um pH fora dessa faixa de pH próxima do ótimo, a membrana perde completamente sua estabilidade. Então, acredita-se que o hidrogênio é um elemento que ajuda a manter a estabilidade dessa membrana. Com relação aos alcalifílicos, o problema desses micro-organismos que crescem nessa condição de pH elevado
é que eles não estão adaptados a essa condição, é que eles estão adaptados a essa condição, mas nesse ambiente de um pH muito alto, não existe a concentração de hidrogênio é muito baixa. Por quê? Porque nós temos nesse pH baixo, nós temos uma alta concentração de hidroxila. Né? Então, se eu tenho uma alta concentração de hidroxila no ambiente, a minha concentração de hidrogênio é muito baixa. Então, acredita-se que esses micro-organismos eles possuem uma adaptação nos processos de força protomotiva. Ao invés de utilizar o hidrogênio como elemento na força protomotiva, né, para ativar suas bombas de TPase, nós temos o hidrogênio aqui. Como não existe uma concentração de hidrogênio no espaço periplasmático, esses micro-organismos usam o sódio como como elemento para fazer a passagem nessa bomba. Então acredita nisso porque muitos desses micro-organismos que são alcalifílicos, eles também vivem em ambiente em alta concentração de sódio. Então acredita que existe uma relação dessa. Outra explicação também é que existe uma certa adaptação na fixação de água próximo a essas bombas que permitam ter uma maior concentração de hidrogênio. Tá? E o que torna esses dois micro-organismos semelhantes? Bom, a gente precisa entender que esses micro-organismos eles vivem em uma condição externa à célula. Essa condição externa pode ser ácida, neutra ou básica. No entanto, no interior da célula, ele tem que ficar próximo da neutralidade. Por quê? Porque existe um limite de pH para o funcionamento tanto do RNA quanto do DNA. E esse limite fica próximo da neutralidade. Existem algumas exceções de micro-organismos que têm um pH no interior do seu citoplasma próximo a menor que 5,5 ou próximo a 9, mas isso é muito raro. A maioria dos micro-organismos que são alcalifílicos ou acidófilos, eles têm no seu interior, no seu citoplasma, um pH próximo da neutralidade, para que as reações químicas dentro da célula possam ocorrer. Então, no nosso próximo exercício, a gente vai fazer uma explicação em termos moleculares de como um halófito é capaz de fazer a água fluir para dentro da célula enquanto ele vai crescer em uma solução de alta concentração. Então, para poder a gente explicar e entender essa questão, a gente precisa entender alguns conceitos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a atividade da água. A atividade da água ela é uma propriedade que ela está relacionada à disponibilidade de água. Quanto de água livre eu tenho na minha solução. Então, a água ela é formada por água livre e também por água ligada. Ou seja, água que é ligada quimicamente a quem? A um soluto. Então, vamos pensar em exemplos de soluto. Por exemplo, o NaCl ou o açúcar. O açúcar também é um soluto. Então, se eu monto uma solução, se eu preparo uma solução de água com NaCl, parte dessa água vai estar livre. H2O. Livre. E parte dessa água vai estar ligada com o NaCl. Então, essa água ligada. Então, quanto maior for a minha concentração de NaCl, se eu tiver uma alta concentração de NaCl, isso vai aumentar a quantidade de água que vai estar ligada
e isso vai diminuir a minha quantidade de água livre. Então, vai diminuir a quantidade de água livre disponível para o micro-organismo crescer. Tanto que isso é uma forma de controlar o crescimento microbiano em alguns alimentos, né? Então, por exemplo, fazer um doce, fazer uma chimia, né? Fazer uma fruta cristalizada. Isso faz com que a gente diminua a concentração de água disponível, água livre, e aumente a concentração de água ligada nessa solução. E essa quantidade de água livre a gente vai determinar através da análise da atividade da água. Essa atividade da água é uma relação entre a pressão parcial do vapor de água, que é contida numa solução, né, do soluto mais o substrato, em razão da pressão parcial do vapor da água em água pura. Então, vamos dar uma olhada nessa figura que eu acho que ajuda a entender bem esse conceito. Vamos imaginar que nós temos dois frascos. Então, nesse primeiro frasco aqui, eu tenho um alimento, né? Aqui eu tenho um biscoitinho. E esse biscoitinho, parte da água dele vai estar ligada e parte da água vai estar livre. Essa água livre, ela vai entrar em equilíbrio com a atmosfera no interior do frasco e vai aumentar a pressão de vapor de água aqui. Então, eu vou conseguir, aumentar essa concentração de vapor d'água. Nesse segundo frasco, eu tenho água, então água pura, e essa água pura também vai entrar em equilíbrio com a atmosfera no interior do frasco. Então, essa atmosfera aqui, ela vai estar altamente saturada. E essa atmosfera aqui, ela vai ter uma saturação menor. Quanto maior a concentração de soluto que eu tenho aqui, menor vai ser a concentração de água disponível. Então, menor vai ser a pressão de vapor de água. Então, menor vai ser o valor se eu comparar com essa atmosfera aqui. Então, existem equipamentos, que é o Aqualab, que é esse equipamento aqui, que faz esse tipo de comparação. Ele compara a quantidade de água disponível num alimento em relação à água pura e faz essa relação de um com o outro e nos dá o valor da atividade da água. Então vamos dar uma olhada então em alguns substratos, algumas substâncias que possuem diferentes atividades da água e alguns organismos que crescem nessa condição. Então percebo que eu tenho alimentos que têm uma concentração de atividade da água próximos a 0,7. E eu tenho alimentos que eu tenho uma concentração da atividade da água que é próxima a 1. Né? Então, sendo que 1 é água pura. Então, a atividade da água ela varia de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, maior vai ser a concentração de água disponível e menor a concentração de soluto. Quanto mais próximo ao 0, maior a concentração de soluto, né? E menor a concentração de água disponível. Então, nesses alimentos que tem muito pouca água disponível, por exemplo, cereais, né, peixes salgados, então poucos micro-organismos vão se desenvolver. Geralmente, esses micro-organismos vão ser fungos e algumas bactérias. Que crescem nessa condição de menor atividade de água. Mas essa aqui é uma exceção. A maioria das bactérias ela vai conseguir crescer em ambientes com atividade da água mais próxima a 1. Então, a maioria das bactérias não é tolerante à concentração de solutos. Tá? Ele precisa ter uma maior atividade da água, maior quantidade de água disponível. Mas por que isso? Como isso ocorre? Bom,
Os micro-organismos eles precisam ter um equilíbrio entre a concentração de água no interior da célula e na parte exterior. Então, quando eu tenho uma solução que é chamada de solução isotônica, a concentração de solutos no exterior da célula é próximo à concentração no interior da célula. Então, existe um equilíbrio na passagem de água no interior da célula. Já numa solução hipotônica, no meio externo não vai ter muito pouco soluto. E no interior da célula vai ter uma concentração maior de soluto. Então, a água ela sempre vai se mover de uma região de menor concentração de solutos para uma região com maior concentração de solutos. Então, seguindo esse caminho, a água vai para o interior da célula. E ela vai aumentar essa concentração de água, podendo causar o rompimento da membrana plasmática e ocorrer uma lise osmótica. Já numa solução hipertônica, eu vou ter uma maior concentração de sais aqui fora. Eu tenho uma alta concentração aqui fora. E aqui eu vou ter uma concentração menor. Isso faz com que a água saia do interior da célula e vá para o meio externo. E isso vai causar um efeito chamado de plasmólise, ou seja, a célula vai encolher e vai perder água. Em ambos os casos, corre risco da célula de morrer ou por excesso d'água ou por falta d'água. Tá? Então, entendido isso, esses micro-organismos que são tolerantes à concentração de sais, eles conseguem controlar esse movimento. Nessa solução hipertônica aqui, ele representa um ambiente que eu tenho uma alta concentração de NaCl. E a tendência dos micro-organismos não adaptados é que ocorra plasmólise, porque a água vai sair do interior da célula e ir para a parte externa. Mas só que esses micro-organismos que são halófilos, eles conseguem regular a concentração de solutos no interior da célula. Como é que eles fazem isso? Pela síntese de solutos compatíveis. O que são esses solutos compatíveis? Eles são diferentes substâncias, né? Podem ser aminoácidos, acúmulo de sacarose, pode ser acúmulo de glicina bentaína, que é muito comum em bactérias halófilas. Pode ser por acúmulo de glicerol, pode ser por acúmulo de íons, né, como KCl, né, mas na forma iônica. Então, por diferentes solutos que vão se acumular no interior da célula, fazendo que essa concentração aqui acabe aumentando um pouco e mantenha o equilíbrio no ambiente interno para o ambiente externo. Isso faz com que esses micro-organismos acabem não perecendo nessa condição osmótica. Tá bom? Então vamos trabalhar no nosso próximo exercício. Nesse próximo exercício a gente vai falar um pouquinho sobre a relação dos micro-organismos com o oxigênio. Então ele pede para fazer uma comparação dos micro-organismos aerotolerantes com os anaeróbicos obrigatórios, em termos da sensibilidade ao oxigênio e a capacidade de crescer na presença dele. E ele pede para fazer uma comparação também entre os anaeróbicos aerotolerantes e como ele se difere dos microaerofílicos. Então vamos dar uma olhada nos grupos que a gente encontra de micro-organismos. Bom, os micro-organismos eles possuem duas relações gerais com o oxigênio. Eles podem ser aeróbicos ou anaeróbicos. No entanto, existem algumas variações e essas variações se devem à exigência do oxigênio e como ele interage com o oxigênio. Então, os micro-organismos aeróbicos eles podem ser obrigatórios, facultativos ou microaerofílicos. Os micro-organismos obrigatórios eles exigem a presença de oxigênio. Por quê? Porque esses micro-organismos eles fazem apenas respiração aeróbica.
Eles não fazem nenhum tipo de fermentação ou respiração anaeróbica. Então, eles não conseguem sobreviver no ambiente sem oxigênio. Já os micro-organismos facultativos, eles não exigem oxigênio. Por quê? Porque eles conseguem fazer respiração aeróbica, respiração anaeróbica e fermentação. No entanto, eles se desenvolvem melhor em presença de oxigênio. Por quê? Porque a respiração aeróbica, ela produz mais ATP. Isso a gente vai ver na parte de metabolismo. Então, esses micro-organismos que crescem numa condição aeróbica, eles vão se desenvolver melhor na presença do oxigênio. Mas eles podem facultar, eles podem escolher em viver no ambiente anaeróbico, no ambiente sem oxigênio ou no ambiente com oxigênio. Já os microaerofílicos, eles necessariamente precisam estar no ambiente com oxigênio, porque eles fazem respiração aeróbica, mas essa concentração de oxigênio pode ser menor. Então, eles conseguem viver em ambientes com uma baixa concentração de oxigênio. Os anaeróbicos, eles são divididos em aerotolerantes e obrigatórios. Aerotolerantes, como o próprio nome diz, eles toleram o oxigênio, ou seja, eles não fazem respiração aeróbica, eles fazem apenas fermentação, mas o oxigênio não é tóxico para eles, ou seja, se tiver a presença do oxigênio, não vai inibir o crescimento desse micro-organismo. Então, ele vai conseguir se desenvolver. Já os obrigatórios, eles necessariamente têm que estar no ambiente sem oxigênio, porque o oxigênio acaba sendo tóxico para ele. E eles fazem apenas fermentação ou respiração anaeróbica. Então, eles precisam estar no ambiente sem oxigênio. Então, o exercício ele pede para fazer algumas comparações. Comparar um aerotolerante. Então, vamos comparar esse aerotolerante com um anaeróbico obrigatório. Um anaeróbico obrigatório. E essa comparação ela se dá porque os aerotolerantes eles toleram, né? Eles conseguem sobreviver no ambiente com um pouco de oxigênio, com a presença de oxigênio, mesmo esses micro-organismos fazendo só fermentação. Diferente dos obrigatórios, que o oxigênio é letal para ele, é nocivo para ele. E a outra comparação é entre o anaeróbico aerotolerante e como ele se difere do microaerofílico. Então, como o aerotolerante se difere do microaerofílico? Bom, o aerotolerante, como a gente já viu, ele cresce na presença de oxigênio, mas não exige oxigênio, porque ele faz fermentação. Já o microaerofílico, ele precisa de baixas concentrações de oxigênio, tá? Então, mas ele exige oxigênio, é necessário ter oxigênio. Por quê? Porque ele faz respiração aeróbica. Tá bom, pessoal? Então, vamos para o nosso próximo exercício. Então, nesse nosso próximo exercício, nós vamos comparar algumas enzimas, tipo a enzima catalase, a superoxidesmutase e a superoxiderredutase, e como elas vão interagir no metabolismo dos micro-organismos, permitindo que os micro-organismos aeróbicos consigam lidar com oxigênio, tá? Diferente dos anaeróbicos que não possuem essas enzimas e têm uma maior dificuldade de lidar com o oxigênio quando presente. Vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. Bom, os micro-organismos anaeróbicos, tanto os obrigatórios como os aerotolerantes, eles não possuem um conjunto de enzimas que permitem que eles consigam se desenvolver numa condição anaeróbica. Já os micro-organismos aeróbicos, tanto obrigatórios quanto facultativos, e os microaerofílicos também, os micro-organismos aeróbicos, eles possuem um conjunto de enzimas que faz com que a célula consiga lidar com subprodutos que surgem da presença do oxigênio. A gente precisa entender que durante o processo de respiração ou na presença de oxigênio dentro da célula,
esse oxigênio ele vai acabar reagindo com elétrons presentes dentro da célula, formando substâncias que são tóxicas. Geralmente essas substâncias elas são muito eletronegativas e elas criam um desbalanço, um desequilíbrio eletrônico dentro da célula, fazendo com que a célula acabe morrendo. Então, essas células, para sobreviver à presença do oxigênio, elas precisam lidar com esses subprodutos. Então, os micro-organismos aeróbicos, eles são muito desenvolvidos, eles são muito hábeis em lidar com esses subprodutos. No entanto, os micro-organismos anaeróbicos, pelo fato de eles não possuírem esse conjunto de enzimas, eles não conseguem lidar com essa condição. Então, os micro-organismos aeróbicos, no processo de respiração e na presença do oxigênio, vão gerar quais subprodutos? O superóxido, que é um oxigênio mais eletronegativo. Esse superóxido pode reagir com o hidrogênio, formando peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Então, ele pode gerar água oxigenada. Essa água oxigenada pode reagir com mais elétrons. Quando eu falo em elétrons, ele vai estar reagindo com proteínas e hidrogênio, formando água e radicais livres, hidroxila. E essa hidroxila pode se ligar com hidrogênio, formando água. Então, esses três compostos aqui, que são subprodutos do processo de respiração, eles são muito tóxicos para as células, porque geralmente eles são muito eletronegativos e eles vão gerar esse desbalanço eletrônico. Então, os micro-organismos aeróbicos, eles possuem um conjunto de enzimas que permitem que eles consigam lidar com esse subproduto. Provavelmente vocês já pingaram num corte, em algum machucado de vocês já pingaram peróxido de hidrogênio, pegaram água oxigenada para fazer uma higienização do local, né? Então, se vocês viram, se vocês fizeram isso, vocês observaram que ocorre uma certa efervescência, né? Na verdade, não é uma efervescência, na verdade está sendo liberado oxigênio e formam-se bolhas no local. Esse processo de efervescência, ele é causado por esse conjunto de enzimas que existem no nosso organismo. A gente também produz esse complexo de enzimas e também consegue lidar com a água oxigenada. Mas só que quando a gente pinga a oxigenada num machucado, boa parte dos micro-organismos que estão ali contaminando, eles não conseguem lidar com o peróxido de hidrogênio, então ele vai matar boa parte dos micro-organismos que está nesse machucado. Por isso ele vai limpar, higienizar, e o risco de tu ter uma infecção se tu for passar água oxigenada é menor. Então, quais são essas enzimas que estão presentes? A catalase, né? Então ela é uma enzima que ela consegue degradar o peróxido de hidrogênio, né? A água oxigenada, formando água e oxigênio. Então essas bolinhas que a gente percebe aqui que são formadas, ela ocorre em razão desse oxigênio aqui que é liberado. Já a peroxidase, ela também é outra enzima que ela vai também transformar o peróxido de hidrogênio em água, mas também ele vai, no processo, ele vai oxidar um NADH, né, gerando NAD. Então, nesse caso, quando tem a peroxidase, não tem liberação de oxigênio, diferente da catalase. A superoxidesmutase, ela é uma enzima que ela vai lidar com o superóxido, com as moléculas de superóxido. Inicialmente, essa enzima ela vai formar um peróxido de hidrogênio, né, vai formar água oxigenada. No entanto, ele vai atuar em parceria ou com a catalase, né, geralmente é com a catalase. Ele vai atuar junto com a catalase, formando água e oxigênio também. Então, vai ter a formação do peróxido de hidrogênio, mas aí vai atuar a catalase e vai transformar o superóxido em água e oxigênio.
E outra enzima é a superóxido redutase, que ela vai utilizar uma proteína que é a rubrodoxina, que ela vai estar num estado reduzido, e ele vai receber elétrons, ele vai formar peróxido de hidrogênio e vai oxidar essa proteína. Mas essa proteína ela ia atuar mais ou menos como se fosse o NADH. Tá? Mas também ela vai ter que estar associada para poder lidar com esse peróxido de hidrogênio junto com a catalase. Então, geralmente, os micro-organismos eles vão ter a enzima catalase junto com uma peroxidase ou a superóxido redutase. Então, vai ter uma ou outra dessa enzima e a catalase em conjunto. Tá? Então, vamos para o nosso próximo exercício. Então, a partir desse exercício, a gente vai começar a discutir os fatores que controlam o crescimento do micro-organismo. E o primeiro fator que a gente vai trabalhar aqui, controla, é a temperatura. Bom, a temperatura a gente precisa conhecer alguns termos que estão relacionados tanto nos processos de pasteurização e esterilização, que é os conceitos de tempo de morte térmica e tempo de redução decimal. Esses dois conceitos eles se diferem porque o tempo de redução decimal, que é dado pela letra D, ele se refere ao tempo necessário, o tempo necessário para reduzir a população, uma população de micro-organismos, de 100% para 10%. Então, é o tempo para que consiga ter essa redução de 100% para 10%. Então, vamos comparar aqui três situações. A sobrevivência de micro-organismos a um processo de esterilização a 50 graus, 60 graus e 70 graus. A 50 graus, o tempo necessário para reduzir a população a 10% é de 40 minutos. Já a 70 graus, esse tempo reduz para um valor um pouco superior a 10 minutos, em torno de 12, 13 minutos. Já a 70 graus, são necessários apenas de 4 a 5 minutos para reduzir a população a uma fração de 10%. Já o outro conceito de tempo de morte térmica, ele é o tempo necessário para destruir todas as células. Então não vai sobrar nenhuma célula para contar a história. E esse tempo de morte térmica, para uma temperatura de 70 graus, ele dura em torno de 10 minutos. Se a gente reduzir a temperatura para 60 graus, esse tempo para matar todas as células, ele passa a 60 minutos. 40 minutos. E a 50 graus Celsius, esse tempo vai ser muito superior a 1 hora. Né? Então, vai levar muito tempo para conseguir destruir todas as células. Então, percebo que existe uma relação entre tempo de esterilização e o tempo e a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor vai ser tanto o tempo de redução decimal quanto o tempo de morte térmica. Então, se a gente comparar essas diferentes condições, alguns organismos eles vão produzir estruturas de resistências, que é o endosporo. A gente falou dos endosporos quando falou de estruturas celulares. E esses endosporos eles conseguem fazer com que a célula tolere uma temperatura mais alta. Então, eles vão conseguir se manter em temperaturas mais altas. Alguns desses endosporos eles conseguem manter estáveis a temperaturas de 110 a 111 graus Celsius. Então, se um meio no qual eu quero esterilizar, existem muitos micro-organismos que são formadores de endosporo, esse tempo de esterilização tem que ser maior.
E a temperatura de esterilização também tem que ser maior. Então, além da temperatura e do tempo, a gente tem que pensar também qual é o tipo de micro-organismo que a gente vai esterilizar. No nosso próximo exercício, nós vamos falar sobre um dos equipamentos mais importantes no laboratório de microbiologia, que é a autoclave. Nas nossas aulas práticas, a gente vai aprender a mexer nesse equipamento e entender o seu princípio. Nós vamos dar uma olhada, então, nesse princípio, então, como é que ele funciona, a autoclave, e também ela pergunta como o autoclave vai se diferenciar do ebulidor de água. E pergunta por que um meio de cultura não ferve na autoclave. Então, vamos entender, então, comparar uma autoclave com um ebulidor. Bom, não sei se vocês se lembram o que é um ebulidor. Ele é uma... Aqui eu estou desenhando um frasco, né, só para o ebulidor não queimar, no qual ele vai ter água. Então aqui eu tenho água. O ebulidor ele é uma resistência no qual eu coloco na água, né, e essa resistência vai ter um rabichinho que eu coloco na parede. Então eu ligo na parede essa resistência vai aquecer e vai ferver essa água aqui em um determinado tempo. Uma autoclave ela tem um funcionamento diferente. Uma autoclave ela é muito mais parecida com uma panela de pressão. Se a gente for pensar numa panela de pressão, ela é fechada. É uma panela, ela tem uma tampa, né, que ela vai fechar hermeticamente, e tem uma válvula que faz pss, 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 né, que vai saindo vapor d'água ali dentro. E embaixo da panela de pressão eu tenho uma chama do fogo, né, que vai fazer o quê? Ela vai aquecer a água aqui dentro, né, então ela aumenta a temperatura da água. No entanto, diferente do ebulidor, que a água com o ebulidor, que a panela, o sistema ele está aberto, na panela de pressão, o sistema está fechado. Então, ele faz com que comece a acumular vapor d'água aqui dentro. E o acúmulo desse vapor d'água dentro do sistema fechado vai fazer com que a pressão interna aumente. Aumentando essa pressão interna, ele faz com que o ponto de ebulição da água mude. Ele vai passar de 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água vai ferver ao nível do mar, né? À medida que a gente vai aumentando a altura, vai diminuindo a temperatura de ebulição. Mas ele faz com que a água ela vá ferver numa temperatura mais alta, superior a 120, 130 graus Celsius. Então, uma autoclave ela tem um funcionamento muito semelhante a uma panela de pressão. Numa autoclave, o que eu tenho? Eu tenho um sistema fechado, né? Então eu tenho uma porta aqui, no qual eu vou ter uma caldeira que vai ter um aquecimento de água. Essa água, esse vapor d'água aquecido, ele vai entrar dentro da câmara, né, dessa câmara da autoclave. E como o sistema está fechado, ele vai fazer com que o ar aqui dentro ele comece a se saturar de vapor d'água. E vai aumentar a concentração de vapor d'água, vai aumentar a concentração de vapor d'água, fazendo com que a pressão aqui dentro ela aumente. E ela vai aumentar num ponto superior ao ponto de ebulição da água. Isso faz com que os recipientes que fiquem aqui dentro, por exemplo, um Erlenmeyer com meio de cultura, então um Erlenmeyer com meio de cultura, ele não vai ferver, ele não vai entrar num ponto de ebulição na pressão interna aqui. Então isso faz com que
permita que aquele meio de cultura que está dentro do Erlenmeyer atinja uma temperatura superior a 120 graus Celsius, fazendo com que todas as células presentes dentro daquele frasco acabem sendo destruídas, inclusive os endosporos. Então, a autoclave, pelo fato dele atingir uma temperatura em torno, vamos botar aqui um símbolo de aproximadamente 121 graus Celsius, pelo fato de ele atingir essa temperatura, ele vai destruir todas as estruturas vegetativas e também todos os endosporos de bactérias. Então, ele vai esterilizar todo o ambiente. Tá? Então, todos os utensílios, tudo que ficar dentro da autoclave, depois do tempo de esterilização, ele vai ficar esterilizado. E a autoclave, ela possui algumas etapas, né? Então, no período que a gente vai fazer o processo de esterilização, a gente vai começar com a água, que vai estar ebulindo, né? Vai estar fervendo. Essa água ela vai estar a uma temperatura em torno de 100 graus Celsius. Então, num determinado momento, eu vou fechar o registro da autoclave, que é fechar esse registro aqui, ó, fazendo com que todo o sistema fique fechado. Aí, o que vai acontecer? Vai começar a aumentar a temperatura, né, da autoclave, e vai começar a aumentar a temperatura e vai aumentar também a pressão interna. Então a pressão vai começar a aumentar. Vai chegar um ponto que a temperatura interna vai ficar em torno de 120 graus Celsius, 121, 120 graus Celsius. Quando chegar nessa temperatura, a gente começa a contar o tempo de esterilização. Então, a gente vai contar o tempo de esterilização até passar em torno de 15 minutos, mais ou menos. Em torno de 10 a 15 minutos. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 10. Então, são 15 minutos. Passar o tempo de 15 minutos. Encerro o tempo de esterilização e eu reduzo a temperatura do autoclave. Eu desligo a autoclave. E ela vai sozinha, vai reduzir a sua temperatura até num ponto que eu consiga abrir a autoclave, tá, pessoal? Mas não se preocupem com esses passos, porque eu vou explicar melhor para vocês em laboratório o funcionamento da autoclave, tá bom? Além da temperatura, existem outras formas de a gente conseguir fazer a esterilização de uma superfície ou de algum líquido, alguma coisa assim. Um desses tipos de esterilização são as esterilizações por meio de radiação. Então, no nosso próximo exercício, ele pede para a gente descrever os efeitos de uma dose letal de radiação ionizante a nível molecular. Então, vamos entender algumas coisas primeiro. A gente precisa entender que a radiação ela é dividida em dois tipos. Radiação ionizante e radiação não ionizante. A radiação não ionizante, vamos começar por ela, é aquela radiação que ela está num comprimento de onda da luz ultravioleta. Então, ela está num comprimento de onda que vai em torno de 200 a 300 nanômetros. Então, é uma radiação que ela não vai, que ela vai provocar alterações, modificações no DNA. Então, essa radiação não ionizante, ela pode provocar um processo chamado de dimerização, no qual vai ocorrer a ligação entre os carbonos dos açúcares presentes no
na estrutura do DNA, fazendo com que isso dificulte o processo de divisão celular e gere mutações. E isso faz com que a célula acabe não conseguindo se dividir. Já a radiação ionizante, ela é uma radiação com comprimento de onda menor ainda. Então, a radiação ionizante, ela é a radiação gama, que ela tem um comprimento de onda muito baixo e ela vai fazer o quê? Ela também vai atuar na estrutura do DNA. No entanto, ela é um tipo de radiação que ela vai fazer a retirada de elétrons da estrutura dos átomos, gerando íons, por isso que é uma radiação ionizante. E essa radiação ionizante, ela vai provocar, então, a ionização da estrutura da cadeia do DNA, provocando quebra da estrutura do DNA. Então, vai provocar alterações, mutações na estrutura do DNA e a célula vai acabar morrendo por causa desse processo de ionização causado pela radiação. A radiação não ionizante a gente utiliza muito no laboratório de microbiologia. É aquelas lâmpadas de ultravioleta que estão presentes no laboratório. Então, esse tipo de lâmpada, ela é uma lâmpada de radiação não ionizante. E a radiação ionizante, ela é utilizada nos processos de esterilização de alimentos. Então, muitas vezes, para fazer exportação de alimentos, é necessário que essa carga a ser exportada seja esterilizada. E o método de esterilização utilizado é por radiação gama, utilizando centros que vão fazer isso. No Brasil, nós temos o Sinargem, que é responsável por fazer esse processo de esterilização. Outra forma de também fazer a esterilização é utilizando filtros. Com filtros a gente consegue fazer esterilização de gases e de ar, mas também a gente consegue fazer esterilização de líquidos. Para fazer esterilização de ar, de gases, são usados filtros de profundidade. Tá? Esses filtros de profundidade eles são chamados de filtro do tipo EPA. Mas para fazer esterilização de líquidos, nós utilizamos filtros de membrana. Esses filtros de membrana eles podem ser feitos de celulose ou de nitrocelulose. E eles conseguem, esses filtros, reter partículas muito pequenas. Né? Esses filtros geralmente têm um diâmetro de 0,1 a 20 micrômetros. Então eles conseguem filtrar, reter a maioria dos micro-organismos. Pense nos filtros como se fosse uma espécie de uma peneirinha, né? No qual o fluido que a gente está querendo filtrar vai reter esses micro-organismos ali. Os filtros de profundidade, né, o filtro do tipo EPA, também vão conseguir reter pelo mesmo princípio. Só que esses filtros do tipo EPA, eles são filtros feitos de celulose de papel. Então, eles acabam tendo fibras um pouco maiores. Né? Então, eles não são tão eficientes assim para reter partículas tão pequenas, muitas vezes, como bactérias. Já esses filtros de membrana, eles têm esses poros pequenos e conseguem reter os micro-organismos. Por isso que eles são utilizados para a esterilização de líquidos. Então, tem muitas substâncias como antibióticos, nos quais tu não pode esterilizar numa autoclave por causa da temperatura, que tu vai esterilizar eles utilizando os filtros de membrana. Então, no nosso próximo exercício, a gente vai discutir os agentes antimicrobianos. Para isso, nossa pergunta ele pede para descrever o procedimento para obtenção da concentração inibitória mínima de um produto químico que é bactericida para Escherichia coli. Bom, primeiro nós vamos entender esse termo bactericida. Tá? Os agentes antimicrobianos eles podem ser divididos em estáticos, cidas ou líticos. Tá? Então, são 3 divisões que a gente pode ter. Pode existir os bacteriostáticos, bactericidas e bacteriolíticos, mas também podem ter fungistáticos, fungicidas e fungilíticos. Tá? Os produtos que são bacteriostáticos são agentes de controle no qual, quando eu
coloco o agente de controle em contato com o micro-organismo, esse micro-organismo ele não cresce. Vamos dar uma olhada no gráfico. Aqui eu tenho no eixo Y o número de células, então ele indica o crescimento ao longo do tempo. Então, quando eu coloco o agente de controle, as células acabam não se dividindo. Mas se por um dado motivo eu tiro o agente do controle, essas células podem começar a se dividir. Tá? Um bactericida ele vai diminuir o número de células, né? Ele vai interferir, ele vai na divisão celular. Então, as células vão parar de se dividir. No entanto, ele não vai provocar a lise celular, ele não vai provocar rompimento de membrana. Diferente do bacteriolítico. O bacteriolítico, ele provoca a ruptura das células. Por quê? Porque os bactericidas, a contagem de células viáveis vai ser menor ao longo do tempo, ele vai diminuindo. Já as bactérias totais vai se manter estável. Já nos bacteriolíticos, o número de células viáveis vai reduzir e também juntamente com o número de células totais. Por quê? Porque as células vão estar se rompendo. Então, entendendo esse conceito do que é um agente antimicrobiano e o que é um SIDA estático ou lítico, para fazer o controle, usar esses produtos antimicrobianos, são feitos testes do controle inibitório mínimo. O que significa isso? É um teste no qual a gente coloca um micro-organismo com o mesmo número de células, inicialmente era feito em tubos de ensaio, e a gente vai aumentar gradativamente a concentração do agente antimicrobiano. Então a gente vai aumentando a concentração do agente e vai identificar em qual é a concentração que a gente não mais observa o crescimento celular. Essa concentração, no qual a gente não observa mais crescimento celular, a gente chama de concentração inibitória mínima. Esse teste da concentração inibitória mínima pode ser feito em tubos de ensaio, né? Ou, dependendo do tipo de agente antimicrobiano, a gente pode utilizar ele em discos. Essa acaba sendo uma metodologia um pouco mais fácil de se trabalhar. Por quê? Porque a gente utiliza papel filtro com diferentes concentrações do agente antimicrobiano. Esse agente antimicrobiano ele acaba se difundindo no meio, inibindo o crescimento celular ao redor do disco, formando um halo. Então percebam que eu tenho um halo aqui. E quanto maior for a concentração, maior vai ser o halo. Então aqui no centro eu tenho uma concentração baixa, aqui eu estou aumentando a concentração. Então, eu vou encontrar, comparando os halos de um micro-organismo com outro, eu vou comparar e vou identificar qual é a concentração inibitória mínima. Então, em nosso último exercício, ele pede para fazer uma comparação entre os agentes, entre a ação de desinfetantes e antissépticos, e também pergunta se desinfetantes não são utilizados em tecidos vivos. Por que não? Por que os desinfetantes não podem ser utilizados em tecidos vivos? Então, esse exercício ele termina a nossa discussão sobre agentes antimicrobianos. E os agentes antimicrobianos eles são divididos em esterilizantes, desinfetantes, sanitizantes e antissépticos. Os esterilizantes, eles são substâncias que eles vão esterilizar um ambiente. Então, eles são utilizados em superfícies e eles vão destruir todos os tipos de célula, tanto células vegetativas, mais endosporo. Então, os esterilizantes eles vão matar todos os tipos de células e todas as estruturas de resistência. Os desinfetantes, eles conseguem destruir células vegetativas, mas não conseguem destruir os endosporos.
eles também são produtos bem agressivos, né? Então, eles acabam atacando muito os tecidos vivos se a gente utilizar. Os sanitizantes já são substâncias um pouco mais, não tão agressivas assim, e eles destroem as células das estruturas vegetativas, mas só que, diferentes dos desinfetantes, eles não matam todas as células. Eles reduzem o número de células a um número mais aceitável. Então, o sanitizante se diferencia do desinfetante por matar as células vegetativas, mas ela vai reduzir o número de células vegetativas a um número mais aceitável. Já os antissépticos, eles são produtos menos agressivos e eles são utilizados em tecidos vivos. Então, os desinfetantes, eles não podem ser utilizados em tecidos vivos porque eles são muito agressivos. Então, a gente usa os antissépticos. Quais são os produtos, então? Bom, como antisséptico, a gente utiliza o álcool, é o antisséptico mais comumente utilizado, o álcool 70, né? Hoje a gente está utilizando muito por causa da pandemia. Mas também existem outras substâncias, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, também, numa concentração menor, também pode ser utilizado como antisséptico. Já os esterilizantes, desinfetantes e sanitizantes, a gente também pode considerar o álcool 70 como um sanitizante. Detergentes catiônicos também são desinfetantes e sanitizantes de instrumentos. O uso de sulfato de cobre também é um agente sanitizante. O glutaraldeído é uma substância que era utilizada muito para esterilização, né? Mas hoje já foi proibido porque se descobriu que ele tem algumas características cancerígenas, né? E um outro exemplo que nós temos aqui, o gás de ozônio, né? Que também ele pode ser utilizado para ser um agente desinfestante de água potável, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então, esses foram alguns exemplos de antissépticos que são utilizados, né, de agentes antimicrobianos que são utilizados. E com o final desse exercício, a gente termina essa lista do estudo dirigido sobre o controle do crescimento microbiano. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre nutrição e meios de cultura e, posteriormente, a gente vai começar a falar sobre metabolismo. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos!